Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, o justo juiz. Que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu governo. O teu povo espera, ó Pai, a tua vontade. Que seja feita, Senhor, em toda a terra, como é feita nos céus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado e engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu santo nome. Hoje é dia 7 de setembro de 2023. E Deus continua, sempre estará no controle de todas as coisas. Tudo aquilo que nós vimos hoje, que aconteceu no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, tudo está no controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E Ele está preparando um livramento maravilhoso para o seu povo. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que todas as coisas que hoje envergonham o nosso país, que hoje envergonham, mancham esse dia glorioso que é o dia 7 de setembro, todas essas coisas, elas vão vir à tona, elas vão vir à clareza, vão vir à luz, porque a própria palavra de Deus nos diz que não existe nada que fique oculto diante da luz. Tudo que é colocado diante da luz é clareado, é esclarecido, é demonstrado. E eu glorifico a Deus porque Ele tem falado pela boca dos seus profetas, Ele tem falado pela boca do seu povo, que o tempo de chorar, o tempo de se amargar, o tempo de se envergonhar, está chegando ao fim. Com a graça e a glória de Deus, nós vamos ver as coisas sendo restauradas no nosso país. Nós vamos ver a ordem sendo restaurada no nosso país. E isso é muito glorioso. Isso é maravilhoso. Nós que estamos vendo esse tempo, nós vamos ter diversos testemunhos para poder contar para os nossos filhos, netos, bisnetos. Nós vamos ter testemunhos de como Deus agiu na nossa terra e como Ele trouxe a ordem novamente, conforme Ele tem nos prometido. A palavra de Deus, ela nos diz, no livro de Gênesis, no capítulo 49, versículos 16, 17 e 18, a palavra ela nos diz assim, que Dan era uma das tribos de Israel, uma das 12 tribos de Israel.
E a palavra nos diz que Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Exatamente como a tribo de Dan, Deus vai julgar aqueles que estão pervertendo, corrompendo, destruindo o direito, a ordem, a justiça no nosso país. Não tenha dúvida disso. Deus vai julgar. Ele está levantando pessoas que vão julgar, que vão estar sobre essa situação toda e que vão trazer maravilhas para o seu povo nesse nosso país. O nosso país ele tem uma promessa muito linda, que o nosso país seria celeiro tanto de comida como da palavra de Deus. Que nós enviaríamos missionários para todo o mundo antigo, no caso a Europa e a América, trazendo reavivamento da palavra de Deus nesses lugares. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E essas coisas vão acontecer. Essas coisas vão acontecer. Não importa aquilo que o homem vem traçando, não importa qual o desejo de algumas pessoas, mas o que Deus planejou é o que vai se cumprir. A palavra de Deus nos diz no Salmo 33, no versículo 12, 13 e 14. A palavra de Deus nos diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, e do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Eu queria destacar o versículo 12, que diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que lhe escolheu para lhe pertencer. Sabe, o Brasil, ele é do Senhor Jesus. O nosso país, ele é do Senhor Jesus. E o nosso país é um país que tradicionalmente sempre foi majoritariamente, na sua maioria, cristão. E esse povo cristão sempre clamou a Deus pelo nosso país. Esse versículo que nós lemos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ele sempre foi um versículo tratado no Brasil, porque o Brasil sempre foi um país muito cristão. Só que nós precisamos entender que é maravilhoso lutar pelos nossos direitos, é maravilhoso orar pelo nosso país, é maravilhoso orar pelas pessoas que nos governam, desde que elas estejam debaixo da vontade de Deus, desde que elas tenham sido colocadas ali por Deus, né? Mas nós precisamos entender que nós não somos desse mundo. Nós precisamos orar para que o reino de Deus se estabeleça. Nós precisamos buscar o reino de Deus. Nós que somos cristãos, o povo chamado pelo nome de Deus, nós temos uma pátria. Nós temos um reino
aonde Jesus reina para sempre e vai reinar para sempre. Nós precisamos entender que por mais que nós passemos dificuldades aqui na terra, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós precisamos sim lutar pela nossa vida aqui nesse mundo, pelo nosso sustento. Pedir a Deus que nos dê meios de nos sustentar, que nos dê um governo justo, uma justiça justa. Mas nós precisamos entender também que o nosso mundo não é aqui. Eu vejo muitas pessoas se prendendo única e exclusivamente a esse tempo, as coisas que estão acontecendo, e nós estamos esquecendo, como igreja, como corpo de Cristo, de orar pelo reino de Deus, de orar para que a vontade do Senhor seja feita, de orar para que Deus seja cada vez mais o Senhor, o Rei nas nossas vidas. Que Ele governe a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa empresa. Que seja Deus a governar, a trazer o seu reino sobre nós. Nós estamos perdendo muito tempo criticando, falando mal, amaldiçoando o que está acontecendo, amaldiçoando a nossa terra, amaldiçoando às vezes até as próprias pessoas. Quando nós na realidade fomos chamados para ser bênção. Muitas vezes nós estamos entrando nesse jogo de intrigas que nós estamos passando no nosso país hoje, quando nós somos chamados para ser bênçãos, quando nós somos chamados para fazer a diferença, quando nós somos chamados para ser sal, para ser luz, aonde quer que a gente passe. A gente vê muita gente do povo de Deus criticando, amaldiçoando, falando mal, desejando a morte. Não foi isso que Jesus mandou que nós fizéssemos. Não foi isso que Deus nos chamou para fazer. Jesus ele foi muito bem claro quando ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amará o teu próximo como a ti mesmo. E ali não estava escrito em momento algum que Jesus estava colocando condições para você amar o seu próximo. Ame o seu próximo se ele tiver a mesma ideologia que você. Ame o seu próximo se ele pensar da mesma forma que você. Ame o seu próximo se ele for um bom caráter, se ele for uma pessoa honesta. Não. Sabe, nós precisamos entender que da onde nós pertencemos, da onde nós somos, quem é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Para que nós fomos chamados? Eu acho que nós estamos esquecendo de que, mais uma vez eu falo, de que nós não somos deste mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. No livro de João, no capítulo 17, no versículo 14, nós lemos o seguinte: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus estava falando, estava conversando com Deus, o Pai, e ele disse: Pai, eu lhes dei a sua palavra.
Só que o mundo os odiou da mesma forma que odeia a mim, pois eles não são deste mundo, como eu também não sou. No livro de João, no capítulo 36, versículo 38, aliás, capítulo 18, versículo 36, 37 e 38. Nós lemos assim: disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Mais uma vez, Jesus, quando confrontado por Pôncio Pilatos, na hora do seu julgamento, Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Nós precisamos entender que nós precisamos viver aqui nesse mundo, nessa terra, de acordo com aquilo que Jesus nos manda viver. De acordo com a palavra de Deus que nos é dada. Trazendo a luz para todos aqueles que buscam entendimento. Trazendo a oportunidade para que todos conheçam o mesmo Jesus que eu, que você vivemos. Para que todos tenham a oportunidade de testemunhar das maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Mas eu vejo que nós estamos perdendo o nosso tempo com intrigas, com brigas, nos amoldando a esse mundo, colocando a nossa mente limitada ao que esse mundo está nos apresentando. A igreja de Deus, ela precisa acordar e ela precisa se levantar, você, eu, se levantar para fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Se levantar para ser pessoas que chegam nos lugares e fazem verdadeiramente a diferença, falando com todos, tratando todos da melhor forma possível, buscando servir os nossos inimigos, buscando orar pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem, porque é isso que a palavra de Deus manda que a gente faça. Olhando para Deus, que é o consumador, o autor da nossa fé, aquele que nos traz o socorro, que vem por cima dos montes, aquele que nos sustenta com a sua mão poderosa, aquele que não permite que nada nos falte. Nós precisamos entender que nós somos chamados por Cristo para ser diferentes, para andar na contramão desse mundo que só está buscando riqueza, fama, poder. Nós não somos assim e não podemos ser assim. Meu irmão, minha irmã, essa palavra hoje ela vem de encontro ao seu coração, para que você possa verificar como você está se comportando no meio dessas coisas que estão acontecendo. Será que você é um daqueles que está indo junto com todo mundo, reclamando, murmurando, amaldiçoando? Ou será que você é aquele que está fazendo a diferença, que está abençoando ao invés de amaldiçoar, que está procurando ser uma bênção? Quando você abre a sua boca, saem palavras de bênção, saem palavras de alegria, de paz, de prosperidade.
Será que você está demonstrando a sua fé num mundo melhor, numa solução de tudo isso que nós estamos passando? Ou será que você está sendo mais um a criticar, a falar mal, a bater, a amaldiçoar, desejar a morte? Nós precisamos ser Cristo na terra. Nós precisamos andar como Cristo andou na terra. Nós precisamos ser os membros do corpo de Cristo, aonde a palavra diz que todos eles bem ajustados trabalham para a maravilhosa glória do Senhor. Que você possa ouvir essa palavra. E se você está nesse caminho de reclamar, de amaldiçoar, de achar que as coisas não têm jeito, que você possa se reposicionar em Jesus. Que você possa pedir perdão pela sua fé pouca, pequena, de que Deus está no controle, de que Deus pode solucionar todas essas coisas. Que nós possamos começar a postar nas nossas redes sociais e enviar aos nossos contatos coisas bem abençoadas e abençoadoras. Chega de postar tanta coisa ruim, tanta maldição, tanta notícia ruim. Deus continua trabalhando. Deus continua agindo, o Espírito Santo de Deus continua fazendo os seus milagres, as suas curas maravilhosas. Que nós possamos nesse tempo olhar para Jesus e agradecer a Ele por estarmos vivos, por termos uma casa, por termos um lugar onde nós podemos recostar a nossa cabeça, por termos aquilo que comer, por termos o que fazer, aonde trabalhar. Você que não tem aonde trabalhar, que você possa agradecer a Deus pela oportunidade de estar começando coisas novas. A oportunidade de exercitar a tua fé, de que Deus não vai deixar você passar necessidade. Que nós possamos nos tornar pessoas abençoadoras. Pessoas que oram pelos outros e abençoam a vida dos outros, porque igual aconteceu com Jó. Depois de toda a tribulação e problema que ele passou, enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus restituiu tudo em dobro o que ele havia perdido. O reino de Deus é assim. Enquanto nós formos canais de bênçãos, nós seremos os primeiros a ser abençoados. Que essa palavra possa trazer a você um ânimo, um alento, um vigor novo, mostrando a você que Deus continua no controle, apesar de tudo que nós estamos vendo de errado. Deus continua no controle. Que nós possamos trazer palavras de bênção. Que nós possamos postar em nossas redes sociais as curas, as maravilhas, as conversões, as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Amém? Glória a Deus. Essa música do João Alexandre, que eu amo tanto, ela diz aquilo que Deus quer, a atitude que Deus quer que nós tenhamos hoje no Brasil. Brasil, olhe para cima, porque existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Coloque os teus olhos em Deus, que é o justo juiz. Glória a Deus. Aleluia.
Eu espero que você tenha sido tremendamente edificado, abençoado, tocado por essa palavra. Eu espero que você dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha, que você assine o canal se você quer nos ajudar a levar a palavra de Deus mais longe. Que você seja tremendamente abençoado neste dia e em todos os dias daqui para frente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama, sobre a sua empresa, o seu trabalho. Que você seja tremendamente abençoado, é o que eu desejo a você em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.